chegou. Quero convidar todos vocês que estão aqui, da forma como você está aí, que você feche seus olhos, nós vamos orar e iniciar a nossa programação dessa noite. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, acima de tudo, por quem Tu és. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós podemos estar aqui hoje, nessa noite, adorando ao Senhor por tudo que o Senhor fez e faz e vai fazer ao longo da história. Deus, nós cremos na eternidade da história, nós cremos que tudo começou desde antes de tudo começar, que o Senhor já era antes de tudo existir, que o Senhor sempre esteve, que o Senhor é eterno, ó Deus, que o Senhor é infinito. Nós cremos nisso, por isso nós estamos aqui nessa noite para celebrar a glória do Senhor, o poder do Senhor, a majestade do Senhor e tudo que o Senhor é, Pai, tudo que o Senhor é, que foi materializado essencialmente na vida do Senhor Jesus, que um dia veio à terra, ó Deus, para nos salvar de algo que havia nos deturpado, algo que havia nos afastado do Senhor, mas o Senhor, na Tua bondade, na Tua misericórdia, o Senhor veio à terra nos salvar. O Senhor veio ao nosso encontro, Jesus. O Senhor veio para transformar a nossa história. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para celebrar o Senhor, para glorificar o Senhor, para agradecer ao Senhor, para anunciar o Senhor. Ó Deus, e nós queremos te entregar tudo, Senhor. Não apenas esse momento, mas toda a preparação para esse momento. Todas as pessoas que já estão aqui, as que vão chegar ainda nesse local, nós queremos entregar e consagrar ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos tudo, Senhor. Tudo que vai ser feito aqui, tudo que nós vamos fazer neste local, ó Deus, não é para nós, não é para essa orquestra, não é para esse grupo, não é para a igreja, o seu pastor, mas tudo que nós vamos fazer aqui, Senhor, é para o Senhor, é exclusivamente para o Senhor, é para glorificar o Teu nome, é para Te engrandecer, Jesus. Por isso, nessa noite, nós Te louvamos, pedimos que o Senhor esteja conosco, pedimos que o Teu Espírito passeie neste lugar e fale conosco, por cada canção, por cada letra, cada narração, cada palavra, ó Deus, pela Tua palavra, que nós possamos sair daqui modificados, transformados, renovados, restaurados, ó Deus, pelo Senhor. Ó Deus, nós oramos nessa noite, nós oramos na abertura desse culto, ó Deus, e nós glorificamos ao Senhor. Acima de tudo, Senhor, receba toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a autoridade, toda a majestade, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém.
Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Nós vamos ter um momento agora, na próxima canção, para que você tenha a oportunidade de ofertar e dizimar aqui. E eu quero ler um texto, rapidamente, com os irmãos. Esse texto está em Mateus capítulo 22. Um mestre da lei, um perito da lei, perguntou a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Até aqui. A palavra de Deus, através de Jesus Cristo, nos ensina sobre o amor. Tudo que a gente está fazendo aqui é sobre o amor. O amor de Deus, o amor manifesto em Jesus. E quando nós podemos nos reunir como igreja, como comunidade, para anunciar esse amor, isso nos constrange a obedecer a Deus e a fazer aquilo que Deus deseja. Por isso que nós ofertamos e dizimamos. Não é porque alguém pede, ou não é porque a gente acha que tem que dar ou tem que deixar de dar. Não, a gente dizima e oferta na casa do Senhor porque a gente ama o Senhor, porque a gente entende esse primeiro mandamento que Jesus disse: ame a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu dinheiro. E a gente também entende o segundo mandamento, que é: ame ao próximo como a si mesmo. E por que a gente oferta e dizima falando do amor ao próximo? Porque Jesus muda a nossa vida, Ele transforma a nossa vida, e a gente deseja que o evangelho dele se espalhe. Por isso que nós nos reunimos como igreja, por isso que a gente precisa manter essa igreja e outras igrejas, e manter o evangelho pulsante e sendo espalhado e sendo movido por aí. Então nós mantemos a obra do Senhor com amor, com obediência e submissão ao mandamento de Jesus. Por isso nós vamos, nessa próxima canção, dar oportunidade para que você possa ofertar e dizimar. Se você é um cristão, se você já conhece o Senhor Jesus, eu convoco você a fazer isso. Se você é um visitante, está aqui pela primeira vez, eu digo duas coisas para você: não se constranja com isso. Nós fazemos isso com muito amor e com muita tranquilidade. Mas eu também convido você, se você desejar, fique à vontade a ofertar. Então, esse momento nós vamos adorar Jesus, e você vai ter a oportunidade de ofertar e dizimar na casa do Senhor. E eu quero convocar vocês todos a lembrar que Jesus disse: ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de toda a sua alma. E o segundo mandamento, que anda conectado com esse, é: ame ao próximo como a você mesmo. E aí você faz isso com alegria. E aí você faz isso entendendo que esse dinheiro, esse recurso, vai ser usado para a obra do Senhor, para que ela se expande, para que o evangelho possa tocar outras pessoas, para que a gente possa continuar aqui falando do nome de Jesus. Amém? Então que Deus te abençoe. Fique à vontade aí para dizimar enquanto nós cantamos.
Anderson. Boa noite na paz do Senhor Jesus. Uma alegria poder mais uma vez estarmos na casa do Senhor. Hoje uma noite diferenciada, pois nós estamos dando ênfase ao nascimento de Jesus. Eu gostaria de dar alguns avisos e depois também apresentar alguns amigos que têm nos honrado com sua presença. Lembrar a igreja que terça-feira que vem, será o nosso último culto de ensino do ano, dia 21. Nós teremos então o nosso último culto de ensino do ano. Dia 28, nós não teremos o nosso culto de terça-feira, como é o costume. Nós vamos ter uma reunião aqui com dirigentes, esposas. Então, não haverá o culto dia 28. Domingo, dia 26, nós teremos culto normalmente aqui na nossa igreja sede. Ok? Também, dia 2 de janeiro, também é um domingo, nós teremos culto normalmente também aqui na nossa igreja sede. E lembrando que dia 5 de janeiro, inicia então o nosso janeiro profético. Serão 12 cultos do dia 5 ao dia 16. 12 dias de culto direto. Nós teremos aqui todas as noites alguém ministrando a palavra, teremos cantores. Será um início de ano bem diferenciado de tudo aquilo que nós temos feito aqui ao longo desses 14 anos. Eu quero apresentar com alegria nessa noite. O irmão Anderson está presente, família, está presente? Está ali o Anderson está vindo de Sumaré, vindo mudando para essa cidade, uma alegria, servo de Deus obreiro, e a partir de então estará conosco. Continue em pé, Anderson. Pessoas que foram convidadas, famílias, fique de pé, é sempre um prazer te conhecer, fique de pé, você que foi convidado, você que está aqui pela primeira vez, que bom, muitas pessoas, que bênção, muita gente lá atrás. Prazer enorme como pastor desta igreja te receber. Eu gostaria que a igreja aplaudisse ao Senhor Jesus pela vida de cada um deles. Irmão Anderson e família, Deus abençoe. Pode se assentar, por favor. Vocês estão na casa do Senhor Jesus. Eu quero fazer nesse momento de oração por algumas pessoas que carecem e necessitam. Nós temos a família do nosso irmão Danilo, a sua mãe, a sua tia, foram entubados hoje por problema de Covid, e ele pede oração pela mãe e pela tia. Também a nossa irmã Dani, que é responsável pelo ciclo de oração da igreja, vai começar um tratamento muito difícil essa semana, vamos estar orando por ela. Também a nossa irmã Beru, vamos estar em contínua oração pela serva de Deus, pois ela também está em recuperação. E a missionária Toninha, a esposa do pastor Valdemar, estivemos lá, e minha esposa, também orando por ela, mas carece das orações. Quantos mais desejam de oração, amados? Eu convido você a ficar de pé nesse momento e nós vamos orar por esses pedidos de oração. Nós temos dito todas as vezes que nós oramos, não é? Que quando nós oramos, alguma coisa acontece. E essa alguma coisa é cura, libertação. Nós queremos um Deus que faz isso. Ok? Quero orar com você, depois tem mais 3 avisos, nós vamos dar continuidade. Deus e Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer por estarmos aqui. E nesse momento, Senhor, momento de intercessão por aqueles que carecem da Tua misericórdia. Pai amado, visita agora, Senhor, a mãe, Senhor, como também a tia do nosso amado irmão Danilo, presbítero dessa igreja. Deus, visita, Senhor, aquelas 2 filhas. Tenha misericórdia, Senhor, para que elas possam, Senhor amado, sair dali, Senhor, sem nenhuma sequela, e elas possam glorificar o Teu nome. Também, Senhora Dani, ser com a Tua filha, a irmã Beru, a irmã Toninha, são pessoas que carecem, Senhor, da Tua misericórdia. Aqueles que levantaram as Suas mãos, que seja enfermidade, uma dificuldade, ó Deus, na vida, quem sabe, ó Deus, problema na justiça, Deus, entra com providência, tenha misericórdia. Nós cremos, Senhor, no milagre, porque somos milagre, e o maior de todos os milagres, nós conhecemos que foi a morte de Jesus e a sua ressurreição. Então nós cremos neste Cristo, que disse:
todas as coisas nós receberemos se nós pedirmos. Estamos pedindo, crendo na vitória da tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Tome assento. Quero lembrar também que a orquestra, de uma forma geral, vendeu algumas pizzas, né? E depois do culto você pode retirar lá na cantina quem já comprou. Mas se você não comprou, temos pizza lá ainda à disposição, né? E a gente sabe que, irmão, que a gente gosta de comer pizza depois do culto à noite, né? Então passa lá depois, se você quer comer uma pizza, muito boa pizza, é um preço bem acessível, na realidade, para ajudar na orquestra. Outra coisa, nós temos uma escola de música. Essa escola de música, ela já existe há algum tempo, e a partir agora do começo do ano, começam as aulas. Nós teremos um grupo de pessoas aqui, após o culto, ali embaixo na garagem, lhe esperando. Se você tem desejo de aprender algum instrumento musical, mesmo se você tem afinidade para cantar, procure as pessoas que vão estar ali embaixo. Eu tenho certeza absoluta que você poderá crescer muito, como todos esses músicos que aqui estão nesta noite. Então temos a pizza após o culto e também temos a escola. Faltou um recado que eu não lembro o que era. Sim. Hoje as crianças ficam com as famílias, não é? Depois elas vão ter uma participação especial. Deus abençoe. Nós vamos dar continuidade então à nossa programação. Celebrar
Feliz Natal, Feliz Natal. Mas o que é o Natal? O Natal é o cumprimento da promessa da presença. O Natal é uma história cujas raízes foram plantadas na criação do universo e cujas implicações alcançam toda a eternidade. E se alguém espera conhecer as suas belezas, o seu poder e o seu peso, precisa ouvir essa história como todas as histórias verdadeiras, desde o seu início. No princípio não havia nada além de silêncio, de trevas infinitas. Antes dos salões do tempo se formarem, antes de qualquer estrela brilhar, existia Deus. E a voz do Criador estremeceu no vazio, sussurrando: que haja luz. E a luz se fez, e era bom. E a terra sem forma começou a ganhar substância e forma, e o nosso mundo nasceu. Que lar maravilhoso! E uma luz grande e quente nutriu os dias, e uma luz menor regeu a noite. Foi Ele quem ordenou para que a terra seca subisse, partindo dos primórdios oceanos, e do solo cresceram uma variedade de plantações. Um grande tapete verde se estendeu sobre a criação, e as águas também se encheram de vida. Grandes criaturas, uma vasta quantidade de peixes, e logo o céu estava repleto de aves. Que Deus incrível! O mundo todo estava repleto de seres vivos, seres que rastejavam, feras que caminhavam, todos no solo. E Deus disse que tudo era bom, era muito bom. Havia luz, ar, água e terra, tudo limpo. Havia plantas, peixes e pássaros e feras, e cada um conforme a sua espécie. E tudo estava em perfeito equilíbrio, era um paraíso, uma joia na mão do Criador. Então toda a criação prendeu a respiração. O próprio Deus desceu ao planeta Terra que havia criado, e com as próprias mãos do pó da terra Ele começa a formar uma nova criatura, um ser que seria capaz de conhecer o seu Criador de uma maneira que nenhum outro ser poderia. Este era o homem. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e chamou de bom, de muito bom. Deus criou o homem e a mulher como uma expressão do seu amor, a coroa de toda a criação, e Deus os colocou para dominar sobre toda a terra. E eles deviam apreciar as maravilhas criadas e desfrutar da relação com o próprio Deus por todos os seus dias. Eles seriam o pai e a mãe de toda a humanidade, e como quaisquer outros pais, eles tinham o destino dos seus filhos nas suas mãos. God.
Mas nem tudo estava bem no universo. O veneno do orgulho havia tomado o coração de Lúcifer, um anjo que se rebelou contra o Senhor e foi expulso do céu. Enfurecido, Lúcifer tomou a forma de uma serpente e disseminou o veneno do orgulho para os habitantes da terra. Se ele não podia governar sobre Deus, ele teria domínio sobre aqueles que foram criados à imagem de Deus. No jardim do Éden, Deus colocou homem e mulher e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No entanto, a serpente, a mais astuta dos animais, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta. Se fizermos isso, morreremos. A serpente então disse: se comerdes este fruto, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comeres, seus olhos se abrirão e serão conhecedores do bem e do mal. Serão como Deus. A mulher, vendo que a fruta era boa e agradável aos olhos e desejável para o entendimento, comeu do fruto e deu também a Adão. Adão e Eva ouviram a serpente, comeram do fruto proibido e deram as costas para Deus, seu Criador. Dessa forma, o pecado entrou no mundo por meio da dúvida plantada no coração e na mente do homem, pela serpente e pela desobediência à palavra de Deus. A vida e pleno relacionamento com Deus deram lugar à morte e à separação de Deus. As consequências do pecado assolaram e assolam o mundo até os dias de hoje. Irmão contra irmão, nação contra nação, o homem contra a criação. Matamos uns aos outros, dividimos o mundo. Nós fizemos isso. Tudo que era lindo, tudo que era bom, nós destruímos. Os descendentes de Adão e Eva carregam as cadeias da rebelião do primeiro e sofrem as consequências do pecado. A raça humana tornou-se escrava de suas próprias paixões egoístas, individualistas, buscando os prazeres terrenos e momentâneos. Esquecem-se do Criador no cotidiano e buscam a paz que o mundo não pode dar. O pecado nos separa de Deus, nos torna inimigos de Deus. A palavra de Deus nos diz: o salário do pecado é a morte. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha
saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite e em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim na viração do dia. Pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi neste jardim. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim na viração do dia. Pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi, Senhor, nesse jardim, jardim da inocência. Porém, mesmo diante dessa situação, Deus não foi pego de surpresa. Ele estava trabalhando segundo os seus propósitos. Haveria um Salvador, e ele seria chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus, o Deus Emanuel, Deus conosco, iria salvar o mundo do pecado, mas não naquele momento ainda. Deus enviou profetas para lembrá-los da promessa que Ele lhes fez, de lhes enviar um Salvador. Mas até mesmo os profetas se perguntaram: até quando, ó Deus? Quanto tempo para o Senhor vir consertar tudo que o pecado destruiu? Mas Deus ficou em silêncio. E alguns começaram a se perguntar: Deus se esqueceu do seu povo? Deus abandonou-os à escravidão do pecado? Não, Deus não se esqueceu. E Jesus, no tempo certo, entrou na cena da história da salvação. Jesus, sendo Deus, esvaziou-se de toda a sua glória e, tomando a forma de servo, fez-se semelhante aos homens e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O Filho de Deus colocou-se no meu e no seu lugar e pagou o preço do pecado com sangue. O sangue verteu para que os meus e os seus pecados fossem perdoados.
Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã, ele não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado à cruz do Calvário, para que o plano de redenção da humanidade se cumprisse. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova atrás. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Nesse
mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo, o prometido, veio a esta terra. Ele morreu na cruz do Calvário, sofreu as piores humilhações. Mas a história não termina assim. Aquele que disse, eu sou a vida, não poderia ser mantido em cativeiro pela morte. Então, ao terceiro dia, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, ressuscitou. Ele quebrou as cadeias do pecado e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Através da morte de Jesus, a graça de Deus se manifestou a nós. O seu perdão nos restaurou e nos colocou novamente em comunhão com nosso Deus, o grande Pai. Nós que outrora éramos inimigos de Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, somos novamente amigos de Deus. O véu se rasgou e hoje nós temos livre acesso ao Pai. O Rei, o Senhor Jesus nos deu essa graça. Mas uma questão permanece: se o Salvador chegou, por que ainda vivemos num mundo tomado pelas trevas? Por que ainda nós não vivemos em um mundo perfeito? Porque a palavra nos diz que o mundo jaz no maligno, ainda é assolado pela morte, pela angústia, pelo ódio e pelo medo. Mas nem tudo está perdido. O Salvador não falhou. Ainda há uma profecia que não se cumpriu e que é tão relevante hoje, no século 21, como foi no primeiro. E a profecia é: e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Aleluia! E esse dia vai chegar, no qual Jesus há de nos levar com Ele, levar a sua igreja remida e lavada pelo sangue derramado naquela cruz. E todos nós, todos aqueles que depositaram nele a sua esperança, vão de ver face a face o Cristo, o Deus que se fez homem para morrer no meu e no seu lugar, e vão ouvir o próprio Cristo chamar o meu e o seu nome. Aleluia, glórias a Jesus. Jesus nos levará para o reino do seu amor e estaremos novamente ligados com Cristo, ligados a Deus, vivendo num mundo glorioso, a terra prometida que desde os primórdios Deus falou, e toda a humanidade poderá cantar em uma única voz: Santo, e abra sua boca agora, Santo, 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 Santo é o Senhor. E nós poderemos cantar junto com os anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E juntos vivermos toda a eternidade com o Pai. Até que dos céus vieste
nós queremos te convidar nesse momento, a um momento de oração. Quero convidar todos que estão aqui nesse lugar a fechar os seus olhos agora. E você tem liberdade para orar. Talvez você não saiba como orar, então permaneça de olhos fechados. Eu creio que Deus vai falar algo ao seu coração aí. E se você tem esse costume saudável e maravilhoso de orar ao Senhor, ore a Ele nesse instante. Adore-o, porque o Natal é sobre adoração. A vida de Jesus é sobre adoração. E o que nós podemos fazer apenas é adorá-lo. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Nós engrandecemos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Porque a história que foi contada neste lugar, a história que está sendo contada nesse musical, ela não é uma história qualquer, mas ela é a história da nossa vida. Ela é a nossa história, ela é a história de cada um de nós aqui, Senhor. Por isso nós te louvamos e te adoramos, Senhor, porque essa história foi o Senhor quem escreveu e continua escrevendo. Foi o Senhor, ó Deus, que conduziu e continua conduzindo. Essa história é sobre Jesus, é tudo sobre Ele. Ele está no centro de todas as coisas. O Senhor é o nosso Deus soberano. Jesus é o Deus soberano. O Natal é sobre Jesus, a nossa vida é sobre Jesus, tudo é sobre Jesus. Por isso, ó Deus, nós te adoramos nessa hora. Nós engrandecemos o teu nome nessa hora, Senhor. Nós adoramos o teu nome, que é soberano sobre todas as coisas. E tudo, ó Senhor, que aconteceu na eternidade, acontece na eternidade, é por causa do Senhor. É o Senhor, ó Deus, acima de tudo e de todos, Deus. Se nós podemos ter a oportunidade de estar com o Senhor, é porque o Senhor mesmo nos deu essa oportunidade por meio de Jesus. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, ó Senhor Deus, nessa noite. Te louvamos nesse Natal. Te louvamos nesse ano de 2021. Te louvamos, ó Deus, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, em nome de Jesus. Por meio dele, para ele, são todas as coisas. Por isso nós te louvamos, em nome de Jesus. Você pode aproveitar esse tempo e adorar o Senhor, e louvá-lo, e fazer uma oração de entrega, talvez, do seu coração a Ele nessa noite. Você tem essa liberdade nesse instante. Poderoso Deus e Rei do céu, melhor
Pode tomar seu assento, por favor. Antes de nós falarmos, eu quero também dizer que a nossa igreja, ela não se preocupou em simplesmente fazer esse musical, mas nós também nos preocupamos em poder ajudar famílias no dia de hoje. Escolhemos 3 bairros carentes aqui de São Carlos hoje, e todos nós viramos hoje Papai Noel, entregando cestas básicas, presentes. Foi um trabalho muito bacana que nós realizamos hoje. Eu quero parabenizar ao nosso Departamento de Missões Urbanas, assistência social, jovens, adolescentes, todos que puderam contribuir para que nós pudéssemos hoje fazer esse trabalho fantástico, não é? Dando um pouco de alegria às crianças e também adultos. Estivemos hoje no Antenor Garcia, no Zavaglia e São Carlos 8. São 3 bairros de pessoas muito carentes na nossa cidade. Eu queria que você estivesse aplaudindo ao Senhor Jesus pela vida de cada um dos nossos amados que hoje não mediram esforço para estar visitando esses bairros e fazendo esse trabalho magnífico. Não é? Muito, muito bom. Nosso trabalho não se resume só dentro da nossa igreja, mas também nós saímos fora. Graças a Deus por isso. Eu quero ler com vocês livro de Mateus, somente alguns versículos. Capítulo 1, versículo 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, ela tinha sido pedida em casamento, mas não tinha casado ainda. Ela de verdade conhecia muito pouco o seu futuro esposo. Naquela época se pedia e dificilmente a esposa ou a mulher sabia quem era o seu marido. Ele pede ela, sem que tivesse ainda coabitado ou estivesse casado, morando junto, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo um homem justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. A lei era muito dura para aquela época. Uma moça, numa situação daquela, ela poderia ser apedrejada. Se eles comprovassem que José havia possuído aquela mulher antes do casamento, ele também seria apedrejado. Então ele, sabendo da sua idoneidade, que ele não havia feito absolutamente nada, ele resolveu deixá-la secretamente e para que as pessoas pudessem fazer o que tivesse que ser feito. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, e ela dará luz a um filho, e porá o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Depois, João, capítulo 14, diz assim alguns versos: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós também estejais. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como vamos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Baixa tua cabeça, vamos orar. Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, estarei fazendo uso da tua palavra nesta noite. Necessito, Senhor, da tua misericórdia, da tua graça, da tua unção, e que eu possa lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, Senhor. E esta palavra, ela possa falar profundamente aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e amigos, a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, não foi uma decisão tomada por homens, por mulheres, né? Esta decisão, ela iniciou antes da fundação do mundo, conforme a palavra de Deus nos diz. Não foi decidida aqui na terra, mas foi decidida no céu. Havia um decreto divino de que Deus, por amar a humanidade, e dentro do relato que nós ouvimos aqui hoje, o homem, ele desobedece a Deus, e ele então é expulso
da sua casa, do seu jardim, do lugar onde ele administrava. E a partir de então, o homem necessitava de ter salvação, porque o pecado havia, a partir do momento em que ele desobedece a Deus, imperado na sua vida. É interessante dizer que foi uma preparação muito minuciosa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus, ele se despoja da sua glória, ou seja, ele se tornou um homem como qualquer um de nós. Tinha vontade, desejos, fome, sede, como qualquer ser humano. Vindo a esta terra, nascendo de uma virgem, ainda que esta mulher, quando ela fica sabendo, ela diz, mas Senhor, como é que pode um negócio desse? Eu não conheci homem, né? Aí ela escuta do anjo, para Deus nada é impossível. Muito bem, é interessante dizer que Deus, durante todo o tempo, ele preparou a humanidade para esse momento. Ele usou profetas, muitos profetas, 700 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Jesus nascer. Preparou homens, mulheres para falar do nascimento de Jesus. Mas mais do que isto, Deus também preparou nações. Por exemplo, ele preparou que os gregos pudessem dominar o mundo e disseminar a sua linguagem. Era o inglês da época, não é? Quando Alexandre o Grande ele domina o mundo, ele disseminou a língua grega pelo mundo. E por intermédio da língua grega, o evangelho pôde ser pregado. Todo o Novo Testamento foi escrito no idioma grego. Mais do que isto, depois dos gregos, quem domina o mundo são os romanos. E os romanos, eles dominam com força, dominam com poder, e eles conseguem, durante um bom período em que os romanos estavam dominando o mundo, fazer com que o mundo estivesse em paz. Eles dominaram o mundo e não havia mais guerra. Nesse período, Jesus nasce. Quando o mundo aparentemente está em paz, Jesus nasceu. Jesus aparece então no cenário para que pudesse se cumprir o que os profetas haviam dito. O profeta Isaías talvez seja um dos profetas que mais falou do nascimento de Jesus. O profeta Isaías, ele falou detalhes do local onde Jesus iria nascer. Ele fala do que Jesus ia padecer. Ele fala também da fuga de Jesus, quando o grande Herodes fica sabendo que havia nascido um menino. E como é que ele ficou sabendo? Porque existia uma palavra, que quando as estrelas aparecessem, este Salvador, esse novo rei estaria vindo ao mundo. E ele decreta para que todos os meninos, homens, fossem mortos. E Jesus foge para o Egito. Até isto os profetas falaram. Depois que Herodes morre, Jesus volta para iniciar então, crescer e iniciar o seu ministério. Mas o motivo essencial do nascimento, do Natal, é trazer esperança para o mundo. Como nós ouvimos nesta noite os relatos, o mundo jaz no maligno. Hoje o mundo vive completamente conturbado em todas as esferas, seja ela política, seja ela nas famílias, seja ela dentro dos governos. A verdade é que existe hoje uma situação que aos nossos olhos parece ser impossível de ser resolvido. Mas Jesus veio como a única preocupação, dar ao mundo uma esperança. No texto que nós lemos, ele começa dizendo, não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem preocupados. Você está preocupado? Não fique não. Não fique preocupado. Existe aqui um relato de Jesus dizendo, credes em Deus, credes também em mim. Então, para nós vivermos nesta terra, sem estarmos preocupados com o dia de amanhã, sem estarmos preocupados com o mês que virá, sem estar preocupados com o ano que está chegando, nós cremos em Deus e cremos nele, Jesus o Cristo. Muito interessante dizer que, para que eu possa viver este Natal com esperança do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida, a primeira coisa, creia na divindade do Senhor Jesus. É muito importante
você entender isto. Por quê? A Bíblia diz que Tomé, que era um dos discípulos de Jesus, ele tem dúvida. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai e nem sabemos o caminho. Ele estava em dúvida, não é? Mas veja só, no versículo 1 e 2, o que nós lemos diz, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Tomé está preocupado porque ele quer saber para onde Jesus vai e qual é o caminho. E Jesus, sem titubear, diz, camarada, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, ele era o próprio Deus. Ele é o único Deus, entre milhares e milhares de deuses que existem no mundo, que pisou nesta terra. Foi o único. Ele veio com essa preocupação. E a preocupação de Jesus é que nós creiamos na sua divindade, ou seja, que ele é Deus. Nós precisamos crer que este Jesus que aqui veio, que este Jesus que quase por 3 anos ele anuncia o seu evangelho, ele era o próprio Deus pisando nesta terra. Então, para que eu possa viver com esperança, entendendo que este Natal será diferenciado da minha vida, eu preciso crer nisto, que ele é o próprio Deus. Mas o que mais? Eu preciso crer no poder deste Jesus. Quando Maria se viu grávida, não é? E as mulheres que aqui já ficaram grávidas sabem que o seu corpo muda. Começa a haver algumas reações no corpo que você nunca teve. E você percebe logo que você está grávida. As grávidas sabem do que eu estou dizendo. Maria, ela fica ali preocupada no primeiro momento, porque ela não tinha se relacionado com homem nenhum e ela está grávida. Mas o anjo lhe aparece e fala, Maria, fica despreocupada, porque para Deus nada é impossível. Ou seja, eu preciso crer no poder de Deus. O poder de Deus, ele é manifestado pelo seu grande amor. O homem estava caído, a humanidade está caída. A humanidade, de verdade, ela jaz no maligno, como o próprio Cristo disse. A humanidade, ela não pensa no amor, ela pensa em si. Mas Jesus vem para mostrar o seu poder, e o poder do Senhor Jesus, ele é grande e magnífico para salvar o homem dos seus pecados. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, quando você olha para ele, você crê no poder dele, você pode ter certeza, você alcançará de Deus a salvação. O texto, no versículo 3 diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe foi feito. No primeiro relato que nós ouvimos aqui, quando Deus criou o mundo, ele criou. Ele disse, façamos. Estava lá Pai, Filho e Espírito Santo fazendo. O poder de Deus é tremendo. O apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, ele fala o seguinte, porque nele quem? Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsiste todas as coisas. Quem? Jesus. Este Jesus que veio aqui. Ele tem poder para restaurar o homem. Ele tem poder para curar o homem. Ele tem poder para abençoar a vida do homem completamente. Mas para que isso aconteça, eu preciso crer no seu poder. Eu preciso crer que Ele pode. Ele pode. Ele pode te salvar. Ele pode tirar de você os medos. Por quê? Quem é que não tem medo? Nós vivemos hoje, neste final de 2021, no mês de novembro, as notícias eram boas. Olha, nós vamos deixar de usar máscara. Dia 11 de dezembro, ninguém mais usa máscara em local aberto, só em lugar fechado. Fiquei tão contente porque usar máscara é terrível. Agora, todo mundo continua com a máscara.
As coisas estão ficando ruins. Hoje eu ouvia um jogador, um ex-jogador de futebol, que já se encontra com 81 anos, Mazzola, estava sendo entrevistado em um programa esportivo, e ele vive na Itália, e ele falando, o negócio aqui está voltando tudo. Já está fechando tudo. A coisa está ficando preta aqui. Isso na Itália, escutei isso hoje. Aí você fala, meu Deus do céu, quem não tem medo? Mas deixa eu dizer uma coisa. O Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, ele aconteceu para que você perdesse o medo. Ele aconteceu para que você pudesse crer no poder dele, de Jesus, que é poderoso para te livrar, para te curar, para te restaurar, para transformar a sua vida e te fazer uma nova criatura. O que é uma nova criatura? Como é que é isto? É você ter certeza e convicção de que o Cristo que veio a esta terra, e aqui durante um período, ele anunciou o seu evangelho. Ele, além de anunciar o seu evangelho, ele morreu como uma ovelha muda que vai ao matadouro. E aquela cruz que ele carregou, ela era minha, ela era sua. Aquela cruz que Jesus levou, eu deveria levar, você deveria levar, para pagar o que? Os seus pecados, os meus pecados. Mas ele tomou sobre si os meus pecados, levou a cruz, morreu na cruz, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele venceu a morte. Se ele venceu, você também pode vencer. Se ele venceu, nós podemos vencer. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós estamos dizendo, Senhor, a partir de hoje, eu deposito toda a minha confiança em Ti. E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo, eu creio no poder de Deus. O poder de Deus, ele é tremendo. Para o quê? Para dar a nós uma esperança futura. Para que eu possa ter um Natal sem medo. Receba a vida que Jesus veio trazer ao mundo. No versículo 4 do texto que nós lemos diz, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Nele quem? Jesus. Nele estava a vida. Ele demonstrou diversas vezes, por milagres, por ressuscitar pessoas, por curar pessoas, por dar tranquilidade e paz a muitas pessoas, que ele, de verdade, era a luz dos homens. Luz dos homens. A luz, quando ela chega nas trevas, as trevas são dissipadas. Jesus veio com este papel para dissipar as trevas. Nós escutamos aqui hoje que Lúcifer, que era o anjo de luz, Lúcifer, que era um dos anjos principais que estavam com Deus, um dia, ele achou que ele poderia ser maior do que Deus. Ele se transforma de anjo de luz para anjo das trevas. Mas pastor, será que isso é verdade? Será que existe isso mesmo? Você mesmo pode responder para você. Como? Nós nunca vimos tanta barbaridade como nós temos visto no mundo. Nós nunca vimos tantos assassinatos. Pessoas sendo mortas, filho matando pai, pai matando filho, namorado matando namorada, mulher matando marido, matando filhos que nascem e elas jogam no lixo. Barbaridades que você fala, não é possível que alguém faça uma coisa dessa. E é uma coisa interessante, isso não está acontecendo só nos bairros mais carentes de São Carlos, ou do estado, ou do Brasil. Não, isso acontece em classe média e classe alta. E parece que está acontecendo mais nas classes altas do que nas classes baixas. Mas por quê? Porque hoje, quem impera nesse mundo é ele, Lúcifer. Ele veio para destruir aquilo que Deus fez, mas Jesus o venceu na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz para um propósito, dar a você, dar a mim uma esperança. Então, eu preciso receber a vida que Jesus veio trazer ao mundo. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz se chama Jesus. Hoje,
Você precisa receber esta luz de Jesus na sua vida. Para quê? Para você ter tranquilidade quando você botar a cabeça no travesseiro. Para você ter tranquilidade que se amanhã você faltar, você está no braço do Pai. Jesus, como nós ouvimos aqui hoje, ele fez uma promessa. E essa promessa ainda não se cumpriu. Todas as promessas de Deus, desde o início, se cumpriram. Jesus, estando aqui, ele cansou de dizer aos seus discípulos o que ia acontecer com ele. Alguns não entendiam, tinham dificuldade de entender que Jesus morreria. Mas uma promessa ele fez, ele disse, olha, eu vou, depois que ele ressuscitou, e ele aparece para os seus discípulos, diz, olha, eu vou para o Pai. Mas tem uma coisa, eu vou voltar para buscar vocês. Eu vou voltar para buscar vocês. E isto faz 2021 anos praticamente, que ele fez essa promessa. E quando você vai nos textos bíblicos, capítulo 24 do livro de Mateus, e você começa a ler os relatos de Mateus, você começa a olhar e falar, pera um pouquinho, o que Mateus está falando aqui, isso aqui está acontecendo hoje, 2021, não é possível. Não, é verdade. Mateus já dizia que esse tempo de agora é o prenúncio do quê? Da volta de Jesus. Então essa profecia vai se cumprir. Será, pastor? Vai se cumprir. Deixa eu dizer uma coisa a você. Durante 400 anos, eu disse 400 anos, Deus deixou de falar com o seu povo. Imagine só, 400 anos sem que Deus levantasse um profeta, sem que Deus levantasse ninguém que falasse no nome dele. Mas depois de 400 anos, a Bíblia diz que aparece um homem, chamado João Batista, e ele começa a pregar sobre o reino de Deus. E Jesus se apresenta a ele. Ele identifica Jesus. Jesus é batizado por ele. E ali inicia, depois de 400 anos. Fazem 2021 anos que Jesus fez esta promessa. Então, deixe eu lhe dizer, Jesus está voltando. Jesus virá buscar o seu povo. Que povo é este? É o povo que recebeu a sua luz. É o povo que creu no poder dele. É o povo que entende que ele é o próprio Deus. É este povo. O Natal de Jesus, o nascimento de Jesus tinha um propósito. E o propósito era mostrar aos homens que ele era a luz do mundo. Era Deus conosco, com todos. Não é um Deus da igreja A ou da igreja B. Não é o Deus do fulano, fulano tal ou fulano tal. Não, ele é o Deus conosco, ele é o Deus de todos. Mas para que isto ocorra, eu preciso declarar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor. É muito fácil quando eu digo, eu acredito. Mas você vive. Você vive. Eu preciso viver a vida de Cristo aqui na terra. Deixa eu fechar o raciocínio dizendo a você. Receba a salvação que Jesus veio trazer para nós. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quem são os seus que não receberam? O próprio povo judeu. O judeu, ele não acredita em Cristo Jesus. Eles ainda estão esperando um outro Messias. É por isso que no texto está escrito, veio para o que era seu. Ele era judeu. Os seus não o receberam. Mataram ele. Mas no dia da sua volta, a Bíblia diz que aqueles que furaram as suas mãos, os seus pés, o verão como ele é. Mas nós, pela infinita misericórdia de Deus, conforme está no versículo 12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornar filhos de Deus. Alguém não o recebeu, mas quem o recebeu, quem creu nele, tem o direito de ser chamado filho de Deus. E nesta noite, ele tem somente um desejo para você, é que você o receba como o Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como de unigênito vindo do Pai,
cheio de graça e de verdade. Jesus fez morada entre nós. Como é que é isto? Jesus, antes de ascender, ou antes de subir ao céu, ele disse assim, olha, eu vou, mas eu vou mandar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que ele mora em nós. Nós quem? Quem o recebeu como Senhor e Salvador? Quem quis se aliançar com Jesus? Ou seja, quem quis fazer uma aliança de casamento, que vai durar até a volta dele, esses serão chamados filhos de Deus. Se você deseja de todo o seu coração que o Natal faça sentido a você, a sua família, e que te traga a verdadeira esperança, creia na divindade de Jesus, creia no poder de Jesus, creia na luz desse Jesus para a tua vida, creia no plano de salvação que ele elaborou para que você, para que eu, para que nós um dia pudéssemos estar com ele. Baixe tua cabeça, eu quero orar com você agora. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer a Deus, porque nós temos ouvido nesta noite parte do teu plano, Senhor, plano que o Senhor elaborou para que nós pudéssemos ter a salvação em Cristo Jesus. Deus amado, eu quero te agradecer, Senhor, porque a tua palavra diz que Deus nos amou ao ponto de mandar o seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. E nessa noite, Senhor, eu quero te pedir a tua misericórdia sobre aqueles que aqui estão e que ainda não se decidiram por ti, que possam se decidir, entendendo, como o próprio Jesus disse, só existe um caminho, e esse caminho se chama Jesus. É no nome de Cristo que eu oro. Amém. Eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Eu queria fazer um convite a você. É um convite que talvez você nunca tenha recebido, ou pode ser que você já o tenha recebido, mas você talvez não teve um entendimento que tipo de convite era este. Eu queria perguntar se você gostaria de, a partir de hoje, receber esse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu não estou aqui falando de religião. Religião não leva a lugar nenhum. Religião verdadeira é o que nós fizemos hoje pela manhã. A Bíblia diz que a verdadeira religião é você ajudar os pobres. Esta é a verdadeira religião. Mas eu não estou te oferecendo uma religião. Eu não estou te oferecendo o nome de uma igreja. Estou te oferecendo o Cristo, morto e ressurreto. Se você hoje quer aceitar Jesus, eu só quero que você faça um sinal com a sua mão, porque eu quero orar por você. Eu vejo uma mão levantada ali. Levante a sua mão comigo assim, se você quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tem alguém nessa noite? A igreja esteja em espírito de oração. Levante a sua mão comigo. Você que ainda não tem certeza de salvação, você que vive dentro de medo. Levante a sua mão assim e receba Jesus como Senhor. Eu só quero que você levante a sua mão, que eu vou orar por você. Tem alguém nessa noite? Eu vejo a mão levantada lá no fundo. Vejo uma mão, vejo duas. Os irmãos que estão opostos, já fiquem prontos para depois conversar com essas pessoas. Será que tem mais alguém? Deixa eu lhe dizer uma coisa. A salvação, ela é extremamente individual. Você não salva os seus filhos não te salvam. Ela é uma coisa muito pessoal de cada um. Talvez você esteja aqui hoje, você está distanciado, algo te distanciou e você quer voltar aos braços do Pai. Levante a sua mão também comigo nesta noite. Tem alguém que quer voltar aos braços do Pai? Uma mão levantada ali. Glória a Deus por isto, glória a Deus por isto. Nesse momento, vocês que levantaram as mãos, eu quero fazer uma oração e você repita aí onde você está. Após o culto, alguém vai lhe procurar. A igreja fecha os olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te recebo como o meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Hoje, eu quero confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Aplauda o Senhor por essas vidas, amados. Mesmo.
Antes de nós terminarmos, deixa eu chamar aqui o Fabiano, a Josi. Se o Benício estiver fácil, traga o Benício também. A Tama está aí? A Tama está aí? Tá? Eu não vi a Tama. Vem cá, Tama, também. O Djalma está aqui. O Djalma, presbítero Djalma, você está aqui? Se estiver, vem também, Djalma. Por que eu estou chamando? Eu não sei se o Mauro está aqui com a sua esposa. Mauro, que também veio de Sumaré. Está voltando, está aí? Se estiver, vem para frente também. Fabiano, vem cá. Josi, vem cá. Tama. O Djalma está presente? Não está? Amados, hoje é o último dia que o Fabiano, a Josi e o Benício estarão conosco. O Fabiano, ele foi contratado por uma empresa no Rio de Janeiro e está indo para lá. A Tama, ela passou numa faculdade de economia lá em Ilhéus, né, Tama? Também vai nos deixar, meu Deus do céu. São pessoas valorosas, irmãos. Fábio, a sua esposa, que está aqui já com a gente. Quantos anos, Fábio? 7 anos. Pensa num moço, numa esposa abençoada que tem nos ajudado. E hoje, nós estamos se despedindo dele. Eu falei para ele que é por um tempo. Não acredito, não. Ele agora está de volta, porque ele ama esta igreja, ama esta cidade. E a Tama é 5 anos lá, Tama? 5 anos? 4 anos. 4 anos, né? Os seus pais vão ficar aqui, mas pelo menos a Tama vai e volta, né? Quando chegar final de ano, ela vem, passa as férias aqui, depois volta para lá de novo. Eu queria orar por eles. O Fabiano já se despediu num outro culto que nós fizemos, não é mesmo? Mas queria dizer a você, Fabiano, da tua importância e da Josi para nós. Nós amamos vocês de verdade. É um amor verdadeiro, do nosso profundo do nosso coração. E a minha oração, da minha esposa, Elaine, vem para cá, é que você e a Josi sejam felizes e abençoados naquela terra, tá bom? Cadê o Benício? Ele não quis, ele começou a chorar, já está sentindo já, tá? Tama, eu vou lamentar demais não poder te ver aqui sempre, mas pelo menos eu sei que uma vez por ano você vai estar com a gente, no nome de Jesus. O Pedro vai embora só em março, né? O Pedro vai mais, depois a gente chama o Pedro mais para frente. Eu quero que você estenda as mãos para cá. Pastora, vem aqui na frente, junto comigo. Vamos orar pelo Fabiano, pela Josi, pela Tama, né? E para que Deus possa abençoá-los na sua jornada. Deus e Pai, nós queremos te agradecer a Deus pela vida do Fabiano, da sua esposa, do seu filho. Pela vida da Tama também, Senhor, nós queremos te agradecer a Deus, entendendo, Senhor, que o Fabiano e a sua esposa vão fazer muita falta para nós, Senhor, pelo bom trabalho, Senhor, que eles têm feito, que tem me ajudado, Senhor, a ser um melhor pastor para esta cidade. Eles têm me ajudado, ó Deus amado, também, ó Deus, a administrar esta obra da melhor maneira possível. Deus, ser com o Fabiano, ser com a Josi, ser com o Benício, ser com a Tama, Senhor, que vai estudar fora, ser com ela, Deus amado, que ela possa crescer, ó Deus, e possa, Senhor, atingir o seu objetivo profissional. Nós oramos pelos teus filhos, no nome de Jesus, amém. Aplaudo o Senhor Jesus pela vida do Fabiano, da sua esposa, da Tama. Nós te amamos. Deus abençoe, filho, nós te amamos, viu? Filha, nós te amamos, Deus abençoe, viu? Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Se você veio pela primeira vez, venha mais vezes. Nossas reuniões são sempre às terças-feiras à noite. Terça-feira agora será o último culto de ensino do ano. E domingo, nós temos escola bíblica dominical, ainda que a escola encerrou hoje, e ela volta dia 23 de janeiro. Mas nós teremos nossos cultos todos os domingos, a partir das 18h30, e às terças-feiras também. Como eu disse no princípio, a partir do dia 5 de janeiro nós teremos 12 dias de cultos direto, todos os dias, que é o que nós chamamos de janeiro profético. Eu quero orar com você nesta noite e louvar a Deus pela sua vida, não é? Eu vou fazer diferente. Pastor Eli, suba aqui, pega o microfone, porque eu quero ir para a porta, eu e minha esposa, para poder te dar um abraço, principalmente você que está aqui.
Ah, tá. Vai ser bom porque depois haverá ainda 2 músicas. Se você quiser ficar para escutar as músicas, fique à vontade. Arruma o microfone para o pastor Eli. Um microfone para ele. Pode ser esses microfones mesmo? Esse que teu aqui? Tá? Pastor Eli orando e impetrando as bênçãos apostólicas. Espera aí. Pai do Senhor, igreja, querido Deus e Pai, te agradecemos a Ti, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, nesta noite tão festiva, Pai Santo, alusão ao nascimento do Teu Filho. Pai, despede agora o Teu povo na Tua paz, abençoando a cada um, guardando, Pai, de toda armadilha sutil do inimigo das nossas almas, abençoando, guardando, Pai, guiando-nos segundo a Tua palavra. Nos ajuda, não deixa nós esquecermos dos Teus conselhos, porque o Senhor vela pela Tua palavra para cumprir. Aquele que crê na Tua palavra e pratica, Pai, o Senhor dá vida eterna, porque Tu és fiel nas Tuas promessas. Nós assim queremos Te agradecer, dá-nos uma semana de paz a todos, Pai, guiando nos Teus caminhos, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Salvador, e as consolações do Espírito Santo, seja com a sua igreja e com ela permaneça para todo sempre. E a igreja diz comigo, amém. Vão na paz do Senhor, que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Fique à vontade, se assente aí. Agora que nós entendemos o sentido do Natal, nós vamos cantar 2 canções de Natal, e você está convidado a cantar conosco. Vamos lá.
chamamos as crianças para vir à frente, as que estiverem aqui. Ah, elas estão entrando ali.